Eita, galera, chegamos no fim de mais um mês, hein? Nós, leitores, tivemos o grande desafio indicado por você de ler As Crônicas de Nárnia, um volume único em um mês, hein? São 7 histórias maravilhosas, eu deixei para vocês aí cada um deles individualmente, e esse vídeo aqui é justamente sobre isso. Nós vamos comentar um pouco por alto e vou deixar para vocês a leitura completa de cada um dos vídeos individuais que eu já passei aí ao longo desses meses. Esse aqui foi indicado pelo canal Imãs Games, vou deixar para vocês aqui também a referência, assim como eu deixei lá na postagem quando foi a indicação do livro, beleza? E já está aberto aí a indicação do mês que vem. Eu já sei qual é, mas eu vou deixar para você descobrir junto da postagem. Essa edição aqui é pela editora Martins Fontes. Ela é de 2009, sendo que esse volume encadernado ele saiu em 2001. A gente aprendeu aí ao longo da leitura das Crônicas de Nárnia que C.S. Lewis não escreveu em ordem cronológica. Primeiro saiu o 2, depois o 3, o livro 6 foi o penúltimo, o livro 1 foi o penúltimo livro a sair depois da Cadeira de Prata. Isso eu venho comentando ao longo dos vídeos. Mas essa edição aqui, em volume único, em brochura única, ela veio justamente em ordem cronológica, foi a ordem que a gente leu aqui, a ordem que eu achei um pouco mais inteligente, né? Mas assim, a gente viu ali que o livro 3, por exemplo, que se passa depois da história de Caspian, fica algumas informações que ficam faltando. Então você escolhe qual a melhor ordem de leitura, fica a minha dica aí. Esse tem 751 páginas, é um calhamaço, né? A partir de 400 aí já é um livro bem grande, e o diferencial desse livro para os demais é somente no finalzinho aqui, ele deixa um artigozinho de 3 maneiras para se escrever para as crianças. Um artigo bem interessante, bem curtinho, e como eu já deixei 7 shorts para cada um dos livros dos comentários passados, eu vou fazer o short só dessa parte que ele faz aqui, ok? Então, vamos começar, né? No livro 1, O Sobrinho do Mago, a gente conhece como que funciona ali a viagem para o mundo mágico, como que é o gênesis do mundo de Nárnia, né? Ali quando aparece o leão, quem é a feiticeira branca, que aqui então só é a Javes, né? A gente não conhece ela como feiticeira branca. Conta a história de Diggory e Polly ali, com o tio ali, Gregory, o tio André, Gregory, é Diggory, Polly e o tio André, que ele tem ali uns artefatos mágicos, inclusive os anéis, que eles conseguem se teleportar e vir, tem toda aquela aventura em Londres, e a gente sabe de onde que vem o guarda-roupa mágico e aquele poste que a gente vê no filme de Nárnia e no livro 2. A gente vê ali também a Javes, como ela tenta ali o Diggory, e o Diggory consegue salvar a mãe dele através daqueles frutos mágicos ali da vida eterna. E daí que aparece a magia dentro do mundo de Nárnia, ou pelo menos a magia que a feiticeira achava que era profunda, não era tão profunda assim, como a gente viu no livro 2. Aqui os irmãos Pevensie já vêm, já aparecem na história, eles entram pelo guarda-roupa, e aqui que começa o primeiro filme, né? Então o primeiro livro lançado foi esse. Esse primeiro livro ele foi lançado como o 6º, então ele veio explicar como a história começou para depois vir o último acabar. Então nós vemos ali em ordem cronológica de fatos. Nesse livro aqui, os irmãos, eles são o epítome da profecia para salvar o povo narniano, e Edmundo acaba traindo sua família ali, até pelas delícias ali, pelos manjares ali da Rainha Branca, né, que a gente descobre que é a Jade do livro 1. Então ali Aslan, com toda a sua sagacidade, a sua sabedoria, ele se sacrifica para que a profecia seja cumprida. Eles acabam libertando o reino da tirania ali da Rainha Branca, e Aslan, com a magia mais profunda do que a dela, acabou sobrevivendo, né, revivendo, né, para falar a verdade. É um simbolismo ali com a ressurreição de Cristo. Aslan, que ele representa ali o Criador e o seu filho numa só entidade. Inclusive nos outros livros para frente a gente vai ver que ele fala para Lúcia que ele é simplesmente a revelação, ele é em todas as realidades uma forma diferente. E no último livro a gente vai ver que ele aparece em outros formatos, né? O livro 3, O Cavalo e Seu Menino, ele não tem um curso natural da história das Crônicas de Nárnia, mas é uma crônica, né? É uma das crônicas que eu mais gostei. É muito legal ver Shasta e Aravis assim com seu cavalo Bri. É muito interessante a história dele ali, um menino que é abandonado, é sequestrado, né, pela família, fazendo alusão ali à história de Moisés e como que ele sobe ao trono. A gente vai ver que todos os livros, eles têm essa mesma pegada ali dos irmãos Pevensie no livro 2, que eles vão conquistar o seu trono. Aqui também Shasta vai conquistar o seu trono para poder governar ali junto do seu povo. A gente vai ver que todos os reis foram reis bons, os reis são reis humanos no mundo mágico. É um livro bem interessante assim para se passar a história para as crianças. E esse aqui pode ser livro totalmente individualmente. Se você ler ele, tem início, meio e fim, e independente das histórias das Crônicas de Nárnia. Todos eles são individuais, mas esse daqui é o que fica mais assim destacado. É bom a história, mas ele realmente, se você não lê, não faz impacto nenhum, apesar de que algumas revelações aqui de Aslan aparecendo como um gato, Aslan se multiplicando a sua presença em várias formas de leões, ele não é contado em outros livros, somente nesse. Nós vamos no Príncipe Caspian,
que é o livro 4, e o filme 2. Aqui ele conta a história dos Calormanos e o povo de Arquelândia. Tem um mapinha bem bacana aqui para você se localizar. Os Calormanos é um povo que fica depois de Arquelândia, que é um povo que fica depois de Nárnia. Então, Nárnia, Arquelândia e os Calormanos, que são um povo que eles vieram ali através de uma ilha secreta. Uma ilha, eles ficaram náufragos numa ilha e lá eles encontraram uma caverna que dava para esse mundo mágico, fazendo o oposto do mito de Platão, onde eles saíram da caverna e de encontro com a realidade. Aqui eles entraram na caverna e foram de encontro à fantasia. E esse povo se multiplicou, prosperou ali no mundo de Nárnia, pensando que o reino seria o centro, né, ao redor ali de Nárnia. Então esse livro vai contar justamente a geração desses humanos. Miraz, que é um tio do rei, que deveria ser o rei, né, ele quer tomar o trono e a troco dos seus tios e seu sobrinho. Então ele manda os tios tudo embora, que a gente vai ver no livro 5, e aqui o sobrinho vai tentar tomar o trono de volta, com a ajuda dos irmãos Bravense de novo, né? Tocando a corneta, lá chamando Pedro, Lúcia, Suzane, todo mundo de volta lá. É bem bacana essa história aqui, é uma guerra bem legal, e como o Caspian consegue ali tomar o trono. Aqui já mostra o povo já se esquecendo de Aslan. No final do livro 2, a gente vê que todo mundo comemora ali a vitória da guerra contra a Rainha Branca, e Aslan já não está na comemoração. A gente vê que o povo quer Deus só quando é conveniente para eles. Esse livro deixa assim essa pegada bem legal. E nesse daqui já mostra como eles precisam da ajuda de Aslan na guerra e ninguém clamou por ele. Todo mundo confiou na força do braço e não estava dando bom, né? Até que eles confiam, acontece aquele mesmo esquema com Lúcia, né? De todo mundo desconfiar de Lúcia, só que aqui Pedro, o personagem que teve maior evolução na obra, percebeu que o seu erro e consegue trazer o Aslan de volta para salvar o dia mais uma vez. A Viagem do Peregrino da Alvorada, o livro 5, ele não traz mais Pedro e Susana, porque eles já estão grandes e estão perdendo a conexão com o mundo mágico, né? A gente vai falar um pouco sobre isso no último livro. Vou deixar um espaço maior para ele, porque ele é o livro mais importante. Esse daqui, ele vai trazer Eustáquio, que é um novo personagem junto de Edmundo e Lucy. Ele passa as peripécias ali para evoluir. A evolução dele é um pouco mais rápida, porque ele evolui somente no livro, enquanto Edmundo acaba evoluindo ao longo de 2 e 3 livros, que é a participação de Edmundo. Aqui já mostra a história de Caspian conquistando o mundo, trazendo de volta os tios que foram, né, subjugados pelo Miraz no livro anterior. E aqui, inclusive, vai contar a história das estrelas que vêm para a Terra, são 3 estrelas, e uma delas, Caspian se casa com ela, é bem legal. E aqui nós temos o transladado do nosso Enoque da história, né? O Rip-Ship, o nosso grande guerreiro, o bravo guerreiro da história de Nárnia. Não teve guerreiro mais bravo, mais poderoso. Ele é o soldado perfeito, ele é sempre atento, sempre aposto, corajoso. É o melhor personagem, assim, se você for falar qual é o melhor personagem desse que já não é o leão, não, é o rato. Inclusive a gente fez aqui os livros do Guia do Mochileiro das Galáxias. Vou deixar essa referência dos ratos para vocês. Quem são os ratos do Guia do Mochileiro das Galáxias? Se vocês assistirem, vocês vão ficar impressionados com a história dos ratos. Bom, A Cadeira de Prata é o livro 6. Aqui nós temos o neto do irmão, o filho do Caspian, que é o Hylian. Ele foi possuído por uma rainha ali que matou a sua mãe. Eustáquio volta com a nova personagem Gil, e aqui nós não temos mais nenhum dos irmãos Bravense porque eles cresceram. Inclusive foi uma das tristezas da Lucy no final desse livro, porque ela não ia poder voltar, e a Aslan fala para ela: olha, mas você pode me encontrar no seu mundo com outro nome. E aí, que nome é esse, né? É claro que é o nome sobre todos os nomes, né? Um nome altíssimo. Aqui na Cadeira de Prata é uma história simples, uma história rápida, introduz ali alguns gigantes, introduz ali alguns outros povos ali sobre debaixo da terra, e uma outra feiticeira, essa bem mais fraquinha ali, mas dá para ver que a maldade continua no mundo através dos humanos e que a magia ainda continua lá. Até que vem o final, o Apocalipse. Esse livro aqui, quem viu o vídeo vai ver eu falando que é o melhor de todos, porque aqui ele simplesmente destrói toda a sua obra. Ele coloca ali anticristo, ele coloca falso profeta, ele coloca ali as situações assim para você entender que realmente o mundo acabou. O povo narniano, inclusive, é enganado, traz ali aquela ideia dos enganados, os escolhidos serão enganados, né? E os narnianos são enganados. Aqui vai contar a história do bisneto de Caspian e o neto de Hylian. E justamente ele está tentando salvar o povo, e ele faz uma oração. É o primeiro livro que fala que eles fazem uma oração a Aslan, e aí ele acaba aparecendo na Terra e trazendo todos os personagens dos livros anteriores, exceto uma. E aí fica uma discussão, né,
ela não veio porque ela está viva, ou ela não veio porque ela, igual o Pedro falou, né, ela se apegou ao materialismo. Então aqui traz uma dualidade. Além de falar da escatologia, que seria sobre o fim dos tempos no nosso mundo, aqui fala o fim dos tempos de Nárnia, traz também sobre soterologia, que é qual o motivo da salvação, né? Qual o que você tem que fazer para você ser salvo? E depois de salvo, você pode perder essa salvação? Susana foi uma rainha de Nárnia e ela perdeu a salvação. Já o outro personagem aqui, ele simplesmente ganhou a sua salvação adorando outro Deus. Então esse livro aqui traz muita discussão teológica, justamente por ser adorador nativo, ele nasceu naquele país, ele nasceu junto dos Calormanos, e o Deus dos Calormanos era o Tashi, que seria a personificação de Satanás aqui nessa obra. Ele adorava Tashi, mas ele fazia o bem. Então aqui, C.S. Lewis está dizendo que se você fizer o bem, mesmo sem saber que aquele Deus é mau, você está fazendo o bem, porque o bem sempre vai para Aslan e o mal sempre vai para Tashi. Até porque tem pessoas que, em nome de Aslan, igual estavam sendo feitos ali em Nárnia, estavam fazendo mal para as pessoas que estavam escravizando os narnianos. Então aqui nós temos a conclusão da obra, todos os personagens morrem, exceto essa menina Susana, e a gente quer saber se ela não foi para o céu porque ela está viva, ou ela não foi para o céu porque ela não merece o céu, que ela perdeu a salvação. Mas aí fica uma discussão teológica para um livro de teologia, que é um livro infantil, para trazer a família para dentro do livro. Esse volume único é leve, é rápido, vocês viram aqui que a gente leu aqui de forma bem tranquila, é uma história bem completa, dá para introduzir a família inteira. O contexto dos livros aqui vai trazer histórias individuais, são bem curtinhas, dá para você ler ali uma semana, duas, ler devagarzinho com seu filho para botar ele para dormir, ou para introduzir as crianças. Eu estava lendo junto com a minha filha, achei bem interessante. E fica a indicação, né, de uma leitura onde você tem valores para você passar. Independente de crença ou de religião, os valores são o que faz a sociedade sobreviver, né? Aqui nós temos o livro do Harari, aqui nós temos o livro do Taleb, que são grandes pensadores ali da sociedade que vão falar exatamente sobre isso, que a sociedade ela foi moldada através dos valores cristãos. E mesmo que você não seja cristão, esses valores é que fez a sociedade o que ela é hoje. Ela pode até tentar mudar o que é hoje, igual estão tentando, mas que a sociedade chegou até aqui com esses princípios, isso é inegável. E esses princípios são passados aqui, ensinar o que é correto, ensinar o caminho direito, o que é justo, o que é certo. Mesmo Edmundo, que traiu seus irmãos, ele foi perdoado, ele teve uma grande construção de personagem. Hip-Chip ali, que deu a sua vida para salvar as pessoas, ele foi honrado, foi o primeiro a ser salvo, e depois, na vida, após a vida, como é que são as novas histórias deles ali em Nárnia. Eu achei legal que na última frase do livro 7, o C.S. Lewis ele escreve que muitas histórias mais maravilhosas eles vão viver no novo mundo que foi construído, só que ninguém vai ler porque ninguém escreveu aquelas histórias. Ele simplesmente fechou com chave de ouro. Ele era realmente um grande escritor. Fica a recomendação desse livro. Leia devagarzinho com a sua família, vale a pena você ler. E o diferencial, como eu citei, é um comentáriozinho no final que ele deixou aqui sobre 3 maneiras de escrever para uma criança. Fica a dica para o escritor e fica para a gente como pai, né? Para a gente poder conversar com nossos filhos e ensinar para eles os caminhos corretos. E eu vou deixar para vocês nos shorts os comentários sobre essas 3 maneiras, tá bom? Fica com Deus, obrigado pela sua atenção.